Trazendo um pouco mais para a parte corporativa da coisa, né? Você já mentorou mais ou menos acima de 400 líderes, empresários, etc. Para um líder, para um empresário em ascensão, né? Quais são os principais obstáculos que você observa quando ele tenta realmente construir uma narrativa de autoridade? Então, Tônia, normalmente os mentorados que me procuram, isso foi um processo que foi muito orgânico, tá? Eu primeiro tinha um mentorado, depois eu criei a mentoria. Depois eu parei para estudar as 5 maiores mentorias do Brasil, fazer o NPS dessas mentorias, para entender quais eram as principais queixas dos mentorados. E aí eu falei assim, na minha não vai ter isso. Tá, então tem um processo de estudo aí importante a gente destacar isso, porque as pessoas às vezes criam mentoria com processo de qualquer jeito. Eu não, quando eu percebi que estava sendo orgânico, eu parei para estruturar. Mas o ponto importante é que a maior parte dos meus mentorados, eles vêm com uma queixa muito específica, uma dor muito específica, que é, eu tenho currículo, eu tenho conhecimento, só que eu não faço a menor ideia de como comunicar isso nessa telinha aqui. Porque normalmente não é a geração Jay-Z, né? A gente está falando normalmente do homem que já tem, do homem, da mulher que já tem, normalmente é mais homem que me procura, mas e isso tem uma questão social por trás, que depois eu posso debater com você, mas assim, ele procura porque ele fala, o meu vizinho tem 22 anos, não tem um currículo, mal se formou na faculdade, largou medicina e tá com uma Ferrari. E o cara só fala um monte de abobrinha, por exemplo, de nutrição. E eu que sou nutricionista, fiquei 10 anos da minha vida estudando e eu não consigo transmitir, ter a mesma audiência que ele. Porque isso está dentro da narrativa. A narrativa invisível, a narrativa silenciosa. Tudo aqui, Tônia, é narrativa. As cores que você escolhe para colocar aqui são narrativas, porque as cores transmitem sensações. A roupa que você está vestindo é narrativa. As cores que você escolheu vestir é narrativa. Os elementos que eu estou escolhendo usar são uma narrativa, né? Tudo isso aqui está cheio de componente que comunica diretamente com o nosso inconsciente coletivo. Então, de uma forma geral, o maior desafio que ele tem é entender hoje de símbolos e códigos com profundidade e usar isso a seu favor. Que é o que a gente fala muito, né, dos arquétipos e tudo mais, mas o arquétipo é um pedacinho de símbolos e códigos. Por exemplo, você vê uma cena no cinema. Aquela cena teve o figurinista para fazer aquela cena, dos personagens, teve os próprios autores que estudaram, fizeram um laboratório para montar aqueles personagens, e aí, se for uma história real, por exemplo, eles tiveram que estudar a vida deles, e aí isso eu posso falar com propriedade por causa do ghost, né, eu faço ghostwriting, então muitas vezes eu tenho que entrar na casa do cliente para poder entender a dinâmica, a vida dele. Você não sabe o quanto o seu banheiro fala sobre você. Você não faz ideia do tipo de produto que você consome, do momento que você consome esse produto, a organização, se você deixa em cima da banqueta, se você bota no armário. Se você bota no armário, bota de qualquer jeito ou bota organizadinho? Você coloca o papel higiênico virado para cá ou virado assim? Tudo isso são narrativas sobre você. Então, por exemplo, quando eu faço ghost, eu vou na casa do cliente, às vezes vou no escritório do cliente, no consultório do cliente, e eu analiso detalhe, porque tudo isso é narrativa. Então, o maior desafio hoje do líder, o maior desafio hoje do empreendedor de se comunicar é ele entender que ele precisa olhar para as coisas para além das coisas. Ou seja, um charuto não é só um charuto, como Freud dizia. É você olhar para além. Por exemplo, por que você usa esse anel? Qual que deve ser a história desse anel? O que tem por trás dele? Por que você está usando um anel? Não é uma aliança? Por que ele está usando um anel? Está ligado à moda? Você está entendendo? É você questionar por trás disso. E isso para o líder tem valor. Porque lembra, o líder precisa saber quem ele é, precisa olhar para o outro, certo? Uhum. Quando eu olho para o outro, eu tenho que ter essa leitura. Isso não serve só para o líder. Isso serve para o negociador, isso serve para o apresentador de TV, isso serve para o escritor, isso serve para todas as áreas. Então, a gente está num momento, quando eu falo de narrativa, que é treinar o nosso olhar sobre a leitura do outro. E a leitura é isso que eu falei, é questionar por que você usa esse anel. Relógio, por que você usa esse e não outro? O seu relógio já diz o seu nível social, já diz a sua pretensão, já diz os seus hábitos. Isso você usa o relógio só porque você usa, só porque você quer ter um adereço, só porque você quer posicionar onde você está, porque você está longe do celular. Por exemplo, você está no podcast, a gente está longe do celular, então a gente vai precisar de um relógio, né? Que escolha é essa? Ela é intencional. E quando eu olho para você, ou um ser humano qualquer, quando olha para o outro, precisa ter esse olhar de leitura do outro. Entender postura, entender tudo isso. Ontem, Tony, eu li nos meus stories um conto, tá? E nesse conto eu faço a leitura de um homem. Um homem que existe, é um homem real. E é muito curioso que quando eu termino de postar lá
os trechos do conto, muita gente entrou em contato. Porque eu falo sobre o relógio que ele usa, a alfaiataria que ele escolheu usar. E as pessoas falam assim, como é que você observou tudo isso? Estava na minha frente o tempo todo, por horas. Eu estou na sua frente até aqui. Qual é a sua leitura de mim até aqui? Qual é a sua leitura de mim até aqui, até agora? Entende? Então, quando a gente fala de narrativa, a gente não fala só do que eu vou narrar, mas de analisar como o outro também narra. Eu gosto muito de falar com pessoas que negam. Tem pessoas que dizem que me visto de qualquer maneira, que não comunica, etc. E eu tenho muita confiança, né? Assim, eu gosto muito de evolução humana. Então, eu defendo que, em qualquer maneira que você impactar qualquer sentido seu, paladar, tato, olfato, visão, etc., eu estou fazendo algum tipo de comunicação. Sim. O seu cérebro está percebendo aquilo Tudo de alguma maneira. Então, tudo comunica. O tempo todo. Né? E você falou que o ideal seria a pessoa analisar conscientemente. Sim. Mas as pessoas têm que ter clareza que até subconscientemente ela está tirando conclusões. Ela pode não ter clareza disso, mas ela... não gostei daquela pessoa. Exatamente. É instinto. Não, você viu alguma coisa, sua mente concluiu alguma coisa, você nem pensou sobre isso, mas sua mente falou, não, ali não. Ali não é legal. Exatamente. E assim, é o caso da primeira impressão. Você tem 3 segundos para causar uma boa primeira impressão. E às vezes você passa a vida inteira tentando desfazer essa primeira impressão que foi horrível. É muito difícil, né? E a primeira impressão ela é o quê? Em 3 segundos, o que você fala? A gente está falando a mesma coisa do gancho do Instagram, que são 3 segundos. 3 segundos, você... Pum, passou. Acabou 3 segundos. Então, o que é os 3 segundos para a primeira impressão? É justamente o que você veste, como você veste, sua postura corporal. Eu diria que a primeira impressão é muito mais estabelecida sobre o que você não diz, sobre a sua narrativa silenciosa, do que sobre o que você diz de fato. A gente tem estudos que mostram que o que você diz de fato pouco importa. Importa mais o tom da sua voz, a inflexão que você faz na fala, sabe? E a sua postura corporal na hora. Então, quer ver uma coisa? Eu posso chegar aqui para você e falar o seguinte. Acabei de chegar. Falo assim... Oi, Tony, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Tony, tudo bem? Como você tá? Completamente diferente. O primeiro parece até que eu tô flertando com você. Porque, joga o pescocinho pra cá, o cabelinho pra lá, um tom mais infantilizado. Eu tô falando com uma voz que tá vindo aqui, tá forçando a minha corda vocal. Agora, a segunda, você já vê que é um tom muito mais formal. É uma forma de se posicionar onde não parece que eu tô dando em cima de você. Porque eu não tô oferecendo o pescoço. Cara, eu tô falando só do tom da minha voz. 3 segundos, né? E do meu pescoço. Eu só tô falando dessas 2 coisas. Olha a diferença que faz, como é absurda e estrondosa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aguarde os próximos episódios. Tchau!